Olá, galera. A gente vai começar mais uma aula, né, de matemática. Vou colocar aqui a data de hoje. Hoje são 26 de outubro de 2020. Nós vamos continuar a parte de estatística, tá? Então, o tema da nossa aula é pesquisa estatística. A gente vai aprender o conteúdo dessa aula através de um exemplo que eu vou trazer para vocês, tá? E durante a nossa aula, a gente vai elaborar outros exemplos para que vocês desenvolvam a pesquisa, certo? Antes de começar, né, o tema de pesquisa estatística, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre média aritmética. O que é a média? Às vezes, quando a gente fala de média, a gente só sabe a média da escola, né? A média da nossa nota. Mas o que seria a média dentro de uma pesquisa estatística? É quando a gente está trabalhando com números e a média é a soma de todos os valores estudados dividida, né? Que a soma vai ser dividida pela quantidade de parcelas. Então, quando você calcula a média da escola, por exemplo, você vai pegar as 3 notas, por exemplo. Você vai fazer 3 provas. Primeira prova, segunda prova, terceira prova. Você vai somar, né? Vou colocar só um exemplo aqui. Ó. Prova 1 mais prova 2 mais prova 3. Para calcular a média desse bimestre, você vai dividir isso por 3, porque você somou 3 valores. Tá vendo? Então, eu vou colocar aqui como se fosse assim, ó, x1 mais x2 mais que pode ser quantos valores eu tiver. Então, eu parei lá num xn qualquer, tá vendo? E vai ser dividido por n. N porque é a quantidade de vezes que eu somei, tá? Então, aqui a média é igual a isso aqui. Então, em cima desse conceito, a gente vai fazer aqui uma pesquisa estatística em cima de um assunto que eu resolvi trazer para vocês, um assunto que eu gosto, que é futebol, né? É um assunto de menino, mas mentira, porque é de menina também, porque eu adoro futebol. E a gente vai montar em cima, né, desse exemplo uma tabela, depois um gráfico e depois a gente vai calcular a média, porque eu vou estar trabalhando com um assunto que envolve números, tá certo? Que assunto é esse? Eu vou falar sobre os artilheiros do Campeonato Brasileiro 2020. Então, quem está assistindo aí, né, os jogos do Campeonato Brasileiro de 2020. Então, eu vou montar aqui uma tabelinha. Então, deixa eu montar uma tabela aqui. Deixa eu ver. Tem que ter 8 linhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu diminuir uma linha aqui. Nessa tabela eu vou colocar o nome do jogador e a quantidade de gols que ele fez, tá? Então, artilheiro, quem não sabe o que é artilheiro de um campeonato, né, é o jogador que mais fez gols, certo? Então, eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui, jogador. Eu não vou colocar todos os jogadores, tá, gente? Porque senão ia ficar muito demorado. Eu coloquei os 7 primeiros, tá? Então, vamos lá. Então, quem são os jogadores que eu vou falar? Então, eu vou botar aqui
o artilheiro do campeonato até agora, né, o Thiago Galhardo. Ele não foi atualizado com os gols de ontem ainda não, tá? Acho que tá mais ou menos atualizado. O Marinho. Então, eu tô, é como se estivesse fazendo uma pesquisa. Pesquisa na internet, né, quem fez os gols e pronto. O Marinho tá com 11 gols. Depois vem o Pedro, do Flamengo, com 9 gols. Depois veio o Keno, do Atlético Mineiro. O Keno, ele tá com 8 gols. E Claudinho, do Bragantino, com 7. Nenê, do Fluminense, também com 7. E Cano, do Vasco, também com 7. Então, eu coloquei só esses aqui que fizeram até 7 gols, aliás, mais de 7 gols, né? 7 ou mais gols, pra gente fazer nossa pesquisa estatística. Então, assim, se eu quisesse primeiro calcular a média de gols desses jogadores, né? Então, eu vou colocar aqui. Letra A. Qual a média de gols desses jogadores? Então, como que a gente faz para calcular a média de gols? Eu tenho que somar todas as quantidades de gols. Então, 15 do Galhardo, 11 do Marinho, 9 do Pedro, 8 do Keno, 7 do Claudinho, 7 do Nenê e 7 do Cano. E vou dividir isso pela quantidade de jogadores, né, que eu estou pesquisando. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Então, vou dividir por 7. Então, vou fazer a soma aqui. 15 mais 11 é 26. Mais 9 é 35. Mais 8, 43. Mais 7, mais 7, mais 7. Vai dar mais 21, vai dar 64. Então, aqui vai ficar 64 dividido por 7. Pode fazer essa conta na calculadora, tá, gente? 64 dividido por 7. Dá número com vírgula. Eu vou usar só os dois primeiros. Então, vou botar assim, aproximadamente, um tiozinho, tá? 9,14 gols por jogador. É como se, em média, cada jogador desses aqui, da tabela que eu botei, fizesse 9 gols, tá? Agora, a gente calculou a média. Agora, na letra B, monte um gráfico de acordo com a tabela. Então, a gente vai fazer aqueles gráficos, né, que a gente aprendeu a fazer na aula passada. Qual é o máximo de gols que eu tenho? 15. Gente, na hora de botar aqui, né, muita atenção para vocês não colocarem valores assim que vai ficar muito diferente. Como assim diferente? O 15 tem que ser bem maior do que o 7. Então, você não pode botar a coluna do 15 do mesmo tamanho da coluna do 7. Então, geralmente, você escolhe um valor para ir pulando dele inteiro. Então, por exemplo, eu vou fazer de 3 em 3. Ó. Aqui primeiro é o 3, 6, 9, 12, 15. Se você achar que quer fazer de 1 em 1, vai fazendo de 1 em 1. Porque senão depois você pode montar um gráfico errado, tá? Eu vou fazer ele todo preto, depois eu vou pintar ele coloridinho. Então, primeiro é Galhardo com 15. Então, vou fazer uma coluna aqui na altura do 15 para representar o Galhardo. Depois, Marinho com 11. Então, é um pouquinho abaixo do 12, ó, tá vendo? Depois, Pedro com 9. Então, na linha do 9. Depois, 8. Então, tem que ser um pouquinho abaixo do 9. E depois os outros 3 são com 7. Então, tem que ser acima do 6, mas abaixo do 8. E do mesmo tamanho. Opa.
Tomar cuidado para fazer do mesmo tamanho os 3 últimos, porque eles fizeram a mesma, né, quantidade de gols. E aí você pode montar, né, um de cada cor. Então vou pintar aqui, ó. Feio, né? Esse de vermelho. Esse de amarelo. Vocês vão pintar direitinho, né? Esse de laranja. Se não tiver lápis de cor em casa, gente, é só escrever embaixo o nome do jogador. Eu vou fazer por corzinha, que eu vou fazer legenda, tá? Verde. Azul. Fazer um rosinha. E vou fazer um roxo. Então agora, deixa eu fazer essas bolinhas aqui, ó, vermelho, amarelo, já poder escrever o nome dos jogadores do lado, né? Laranja, isso que a gente está fazendo é legenda, verde, azul, rosa e roxo. Roxo vou botar aqui em cima, tá, gente? Porque acabou minha linha ali embaixo. E roxo. E agora eu vou escrever o nome de cada jogador. Então, o roxinho, que é o último, se eu não me engano, é o Cano. Vou até botar o time, tá? Do Vasco. O vermelhinho é o Galhardo. Galhardo é do Inter. O amarelo é o Marinho. O Marinho é do Santos. O laranja é o Pedro. O Pedro é do Flamengo. O verde, Claudinho. Claudinho é do Bragantino. Acho que é assim, BGT. Depois, Nenê. Ah, não. Aqui não é Claudinho, não. Peraí, gente. O verde. Deixa eu só apagar aqui, tá? O verde é o Keno. Keno é do Atlético Mineiro. Aí depois, que é o Claudinho e o Nenê. Claudinho, que é do Bragantino. E o Nenê do Fluminense, tá? Então tá aqui, tá vendo, ó? Foi uma pesquisa estatística. Eu pesquisei quais eram os 7 primeiros artilheiros do Campeonato Brasileiro, coloquei os nomes, coloquei a quantidade de gols de cada um, consegui encontrar uma média de gols para esses jogadores, ou seja, somei todos os valores e dividi pela quantidade, né? E depois eu consegui montar um gráfico de colunas, né, com a quantidade de gols de cada jogador, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar.